Olá, eu sou a Sumika, sou médica geriatra da Goki Geriatria e hoje eu tenho a alegria de trazer uma convidada do nosso circuito de médicos amigos e médicos que a gente compartilha pacientes e médicos que a gente tem muito respeito. Hoje está aqui comigo a Amy Murano. Médica otorrinolaringologista e foniatra responsável pelo serviço de foniatria do ambulatório de otorrino da USP e do Hospital Universitário. Ela também é doutora em medicina pela Universidade de Tóquio e foi médica assistente na Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Amy, muito obrigada por ter vindo de novo e a gente vai tratar hoje de um assunto que é a casa dela, que é a perda auditiva. A capacidade de audição diminui ao longo do tempo, mas existe um limite de normalidade e talvez você mesma perceba uma perda auditiva ou então de algum familiar seu. E a Amy está aqui para nos contar um pouco mais disso, para que a gente tenha esclarecido alguns pontos que você deve ter dúvida aí. Amy, primeiro de tudo, por que é importante a gente cuidar da audição? Bom, é fundamental, né, a nossa audição. A nossa audição é um dos sensórios que a gente recebe todas as informações de fora. E é fundamental para a nossa linguagem, para a nossa comunicação, e também a audição é importante porque traz sinais de alerta também, por exemplo, né? Você já imaginou alguém falando cuidado, ou senão na rua você está andando e você não ouve uma buzina, os carros, por exemplo. Então a audição é importante até como proteção pessoal. E Amy, nesse momento em que parece que a pessoa ainda não percebe, mas os outros percebem, já é importante levar para o otorrino? Nossa, com certeza, Sumika. A perda auditiva, seja ela leve ou moderada, ela traz prejuízos grandes cognitivos. Então, a pessoa geralmente ela não está ouvindo, não está sendo estimulada, ela tende a ficar mais isolada, mais quieta. Então, esse prejuízo pode acarretar no problema de atenção, às vezes de memória. Inclusive, sabe, Sumika, nos Estados Unidos, nas revistas mais importantes, né, como Lancet, New England, eles já mostraram que se você tem uma perda leve, tá? Não é uma perda moderada, uma perda leve já pode levar a uma tendência à demência. Então, como é importante, né? Então, se você tiver alguém conhecido que tenha essa perda auditiva e a pessoa não percebe, a primeira coisa é alertá-la, alertar a pessoa. Perfeito. E Amy, uma das coisas que a gente faz na Goki, e como vários outros profissionais fazem com certeza, ao perceber esse déficit auditivo, essa dificuldade de ouvir, muitas vezes nós, como não especialistas, a gente se adianta, pede um exame de audiometria para que possa ser um meio desse indivíduo, né, dessa pessoa, chegar até o especialista para que ele receba a devida assistência sobre isso, né? Então, isso é um caminho possível, Nossa, né? com certeza. Por quê? Porque nesse caso dos familiares, né? Os familiares e amigos percebendo, mas a pessoa acha que não escuta. Quando você tem uma audiometria, é claro, né? É fácil de mostrar para a pessoa, olha, você não está escutando nas frequências graves, nas frequências agudas. Então a pessoa pela primeira vez, muitas vezes, se depara com a perda auditiva, que ela não acreditava ter. E aí você tem ali um exame objetivo, quantitativo, você sabe o quanto de perda que você tem, e também isso já é o primeiro passo para a gente seguir. Então é fundamental. Que bom. E Amy, a gente sabe que assim, então a gente está falando de perdas que nem sempre são tão perceptíveis, mas eventualmente a gente encontra pacientes que foram resistentes por muito tempo e essa perda passa a ser ainda mais avançada, ainda mais intensa. Nessa situação, Amy, como é que a gente pode lidar quando a pessoa já tem bastante dificuldade para ouvir? Eu acho que a gente tem que conversar com a pessoa com muito carinho.
Primeiro, porque quando a pessoa não percebe, é o caso que nós conversamos agora, né? Mas tem uma fase onde a pessoa começa a perceber que está com dificuldade. Então, por exemplo, ela começa a assistir televisão muito alto, ou falar muito alto. E aí ela começa a perceber que está incomodando as pessoas em volta. As pessoas começam a reclamar. Até o vizinho às vezes, né? Falar assim, olha, você está ouvindo televisão muito alta. Então já começa a ser um constrangimento. Outra situação que é muito frequente é na roda de amigos ou com várias pessoas conversando, a pessoa se perde, porque tem duas pessoas falando e ela não consegue mais distinguir quem está falando. E os sons vão entrando no ouvido e ficam confusos. Isso já é um sinal já de perda auditiva. E já imaginou, né? Você não está entendendo o que as pessoas estão falando. Outras coisas que acontecem, por exemplo, em uma reunião, consigo ouvir uma pessoa, mas não consigo ouvir a outra. E aí isso começa a prejudicar no trabalho também. Então você começa a ficar com numa situação muito difícil, delicada. E a pessoa começa a ficar um pouco inibida, começa a se isolar, começa a evitar situações até sociais. Começa a ter problemas no trabalho também, então começa a ter problema em uma pessoa que fala duas línguas, por exemplo, começa a ter muito problema com uma língua. O português dá até um jeito, mas aí vai falar inglês, já começa a ter problema. Então a pessoa começa a perder as oportunidades de assistir um filme e tudo mais, sabe? Então a pessoa começa a entrar numa fase meio de deprimida, de depressão, de isolamento. Por isso que eu falo que a pessoa precisa ser tratada com carinho e conversado de uma forma muito delicada, sabe? Então, porque na verdade a pessoa está com uma deficiência auditiva, né? E isso é muito triste quando a gente vai perdendo essa possibilidade, essa capacidade que é tão importante, né, para a comunicação também, Com certeza, né, Amy? Olha, Amy, como foi importante você trazer essa percepção, né? Que a perda auditiva pode ser tão importante a ponto da pessoa se isolar e desistir de atividades e colaborar para um estado mais depressivo, mais desanimado, menos engajado com a vida, né? Isso definitivamente é tudo que a gente não deseja para uma pessoa. Amy, com a experiência que você tem, estudada como você é experiente em vários países, me conta um pouquinho da alegria do teu dia a dia de ver essas pessoas voltando a ouvir. Nossa, Sumika, é indescritível, sabe? Eu acho que essa é uma das alegrias da gente gostar de medicina e estar praticando, porque é muito bacana você ver uma pessoa que está num isolamento, um afastamento, que deixou de ir no clube porque não consegue conversar com seus amigos, né? Porque os amigos também já estão olhando, falando, nossa, ele ou ela tem um problema de audição. Aí a pessoa começa a ficar engajada, começa a voltar a ouvir música que já tinha abandonado, a televisão passa a ser confortável para assistir, já consegue assistir com os familiares no volume correto, participar nas festas de família, agora que nós estamos no final de ano, né, do ano novo também, consegue participar numa conversa, assim, é isso, né, é qualidade de vida. Então, assim, a perda auditiva, ela não é algo que a gente possa só simplesmente deixar de lado, é algo que a gente precisa recuperar para poder recuperar e conseguir se divertir, ter as alegrias do dia a dia, né? Então, quando, como profissional, a gente consegue explicar o que é a perda auditiva e também trazer soluções, e você vê o renascer da pessoa, né? Esse é algo fundamental, é algo que traz alegria mesmo. Que bom! E eu espero que essa alegria chegue a você. Se você tem algum idoso ou você mesmo percebe alguma dificuldade auditiva, tenha certeza que é possível a gente ir em frente e resgatar essa parte da nossa sensibilidade que é muito importante.
Então, esse foi o nosso vídeo de hoje da Goki Geriatria. Espero que a gente tenha colaborado para sua família, para você mesmo. E se você tem algum comentário para fazer, contar um pouco do que você vive, deixa aqui embaixo pra gente. Curte o nosso vídeo e compartilha com quem você ama. Um beijo e até a próxima!